Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar desde já o nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Eu vou fazer a leitura do versículo de número 18 até o versículo de número 29. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra do nosso Deus. Romanos 8, versículo 18, versículo 29. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. O capítulo 8 da carta aos Romanos é um dos textos mais belos que Paulo nos dá sobre a nossa segurança em Cristo Jesus. Paulo começa esse capítulo falando da certeza que temos de que nenhuma condenação há para nós que estamos em Jesus Cristo. Nós já experimentamos essa libertação daquela ira, daquela justiça eterna que um dia Deus derramará sobre ímpios e pecadores. E não somente Paulo mostra aqui a posição que nós estamos em Jesus Cristo, neste momento ao crermos nele, mas Paulo também nos dá aqui certezas do conforto que nós desfrutamos por estar juntos com Cristo. Paulo fala desta segurança que temos justamente no versículo número 28. Quando Paulo diz que estas coisas que acontecem no mundo, de todas as maneiras e formas o Senhor nos conduz para um propósito soberano. Esse é o versículo 28, talvez um dos versículos mais conhecidos para nós, deste trecho da palavra do nosso Deus. Mas nós compreendemos que a palavra usada por Paulo aqui nesse capítulo 8, importantíssima, e que Paulo usa várias vezes, é a palavra esperança. Ela aparece repetidas vezes aqui no texto, e Paulo usa essa palavra esperança não simplesmente como algo que há de acontecer, como algo incerto, mas pelo contrário, a esperança bíblica é uma certeza concreta, é uma convicção que nós temos, é uma segurança certa, porque toda a nossa fé, todo aquilo que recebemos da parte de Deus, todas as bênçãos, tudo está guardado em Jesus Cristo. Por isso que esse capítulo ele termina, com aquelas palavras tão bonitas de Paulo, dizendo que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, seja altura, seja largura, seja morte, seja espada, nada pode nos tirar
da segurança que temos em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos nos colocar de pé neste momento, nós vamos cantar um hino ao nosso Deus, hino de número 116. Quero convidar a igreja que, se possível, se coloque de pé neste momento. Nós vamos cantar ao nosso Senhor, pedindo para que mais perto do Senhor nós possamos estar. Amém. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai eterno, Deus santo, Deus grandioso, nós agradecemos e louvamos ao Teu santo nome nesta hora, Senhor, por esse momento escolhido pelo Senhor, no dia do Senhor, para que pudéssemos nos reunir, acima de tudo, reconhecendo o quanto o Senhor é poderoso, o quanto
O Senhor é um Deus cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. E é por causa de todas estas bênçãos que temos experimentado do Senhor que estamos aqui nesta noite, para reconhecer, Senhor, o quanto o Senhor tem feito coisas grandiosas para conosco. Eu acredito que boa parte de nós podemos dizer, como o salmista Davi no Salmo 40, se nós contássemos e contássemos as bênçãos que temos recebido do Senhor, nós não conseguiríamos chegar ao fim de tantas coisas que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos dá esta oportunidade de podermos não somente agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, mas também neste lugar podemos encontrar esperança para a nossa vida. Neste lugar também podemos encontrar a palavra que nos leva à salvação que está por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque neste lugar nós também podemos falar com o Senhor, podemos nos aproximar diante do trono de graça do Senhor e o Senhor nos ouve. Esta é a certeza que temos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma cada parte deste culto, fala aos nossos corações através da Tua palavra, através dos cânticos e hinos, e que em tudo, Senhor, o nosso serviço seja feito para a honra e glória do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que nós pedimos. Amém. Os irmãos podem se assentar? Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo número 53. Isaías capítulo 53, versículo de número 4 até o versículo de número 10. Gostaria de fazer mais uma vez a leitura do texto e gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Isaías capítulo 53, versículo 4 até o versículo de número 10. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, esta é uma das passagens mais conhecidas do livro do profeta Isaías, porque Isaías ele pinta aqui de uma forma muito viva para nós um quadro que nos mostra todo o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Até parece, lendo muitas vezes o texto de Isaías 53, que Isaías, o profeta, parece que presenciou o fato. E ele descreve com muitos detalhes. Mas há aqui uma coisa muito importante, meus irmãos, nesta narrativa, que talvez ela passe muitas vezes de uma forma quase que imperceptível por muitos de nós. Quando nós olhamos para esse texto, alguns eles colocam um título, sobre esse texto como Jesus, o servo sofredor, o Messias sofredor. Mas mais do que compreender que Jesus, o Messias, precisava sofrer, Isaías ele descreve uma palavra aqui importantíssima para nós cristãos, para nós servos do Senhor, que é a palavra justo, porque não era qualquer pessoa que poderia sofrer em nosso lugar. Esta pessoa precisava entregar a sua vida como um cordeiro
calado diante dos seus tosqueadores, que é a linguagem que Isaías usa aqui para descrever Cristo como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas, acima de tudo, o ponto principal de Isaías é dizer que este que foi morto na cruz era justo. E por causa da justiça dele é que nós somos salvos. É porque aquele cordeiro que foi pendurado no madeiro, ele não tinha pecado, ele obedeceu de forma passiva aos mandamentos de Deus, de forma perfeita, por isso ele pôde ser o perfeito salvador dos homens. E é por isso que Isaías diz que agradou ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar, porque ele era o único meio pelo qual os homens poderiam ser salvos. Então, mais do que tudo, esse detalhe encontrado no texto, ele precisa ser sempre trazido à tona, porque é por meio da justiça de Cristo, sarando todas as nossas enfermidades, enfermidades aqui diz respeito a dores físicas, juntamente com uma dor maior que causa, de fato, a morte, que causou a morte de Cristo, e esta é o pecado. Por isso nós vamos, nesse momento, orar, meus irmãos, nós vamos ter o nosso momento de confissão, de contrição. Gostaria que você colocasse a sua vida nesse momento diante da presença de Deus, que você se perceba, assim como Isaías, diante da cruz, e que em Cristo você encontre justiça, que em Cristo você também encontre perdão para os seus pecados, que Ele possa nos sarar nesta noite. Nós vamos falar com o Senhor por alguns instantes, depois eu vou pedir aqui ao Carpa que nos dirija a Deus uma oração, confessando os nossos pecados. Oremos, meus irmãos.
Amém. Abra ainda comigo a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Versículo de número 13, diz assim. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Duas aqui expressões bem interessantes dessa instrução de Tiago. Quando estamos sofrendo, a oração é um bom remédio para a alma, é o melhor remédio para a alma. Mas também quando estamos contentes e alegres, o louvor é a melhor expressão de gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. E a palavra aqui, inclusive, no texto aparece de modo imperativo, né? Uma ordem. Deus quer ser louvado. Se nós estamos alegres e podemos expressar a nossa alegria, a melhor forma é usarmos os nossos louvores, cantando não somente alegres, mas entendendo, compreendendo a graça de Deus em todas as palavras, então, que são ditas a este Deus naquilo que falamos cantando. Por isso eu quero convidá-los, meus irmãos, a se colocarem de pé nesse momento. Nós vamos louvar ao nosso Deus, quero convidar a nossa equipe. Também quero convidar todos os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas. Você pode usar deste primeiro cântico para entregar ao Senhor em reconhecimento da providência dele sobre a sua vida. Vamos cantar ao nosso Deus? És meu pastor e nada faltarás, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, não temerei. Fazes tudo cooperar pro bem, pois um plano soberano tens.
Junto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me doei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
Meus irmãos, quero convidá-los mais uma vez a abrirem a palavra de Deus agora, neste momento. No Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Gostaria de fazer a leitura do versículo número 21 até o versículo de número 43. Eu quero que os irmãos apenas acompanhem comigo em suas Bíblias a leitura do texto. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21 ao 43, diz assim, a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até que a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos, nós vamos mais uma vez orar, agora pedindo ao Senhor que Ele, em sua graça, Ele fale aos nossos corações, que Ele nos ajude a compreender aquilo que Ele tem a nos instruir por meio desse texto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, a Tua palavra, ela já foi lida e todos nós cremos no poder que existe por meio da mesma. Mas neste momento, Senhor, nós pedimos a Ti, por meio do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos instruir, iluminando as nossas mentes, para que possamos compreender essas verdades que o Senhor tem a nos trazer através desse texto. Que o Senhor fale com cada coração, que a palavra seja de alcance geral, tanto para crianças, como para adultos, quanto para velhos, que todos nós possamos compreender, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas.
É o que nós pedimos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esta narrativa do Evangelho de Marcos é uma narrativa muito profunda e que tem grandes lições a nos ensinar sobre a pessoa de Cristo, sobre a nossa vida, aquilo que sofremos, aquilo que passamos, as circunstâncias que nos alcançam, que nos atingem. Há muita profundidade aqui por trás dessa simples passagem, desse simples relato de Marcos, ao falar sobre 3 personagens distintos que aparecem nesse texto. O texto fala sobre, primeiramente, um pai que está desesperado por causa da sua filha, que está em estado terminal por causa de uma enfermidade grave. O texto também coloca na mesma passagem uma nova personagem, uma mulher que sofre durante 12 anos, diz o relato bíblico, de uma hemorragia que lhe causava não somente o sofrimento físico, mas também acarretou um distanciamento das pessoas, e nós sabemos muito bem o que é estar distante de pessoas, a dificuldade que temos em ficar longe do contato das pessoas, e por causa desta hemorragia, esta mulher tinha que viver assim. Não era algo que ela tinha que experimentar pontualmente porque lhe era necessário, mas durante longos 12 anos da sua vida ela teve que experimentar isto em sua vida, esse distanciamento das pessoas, vivia fora dos muros em Jerusalém, bem como também há uma terceira personagem no texto, que é justamente a filha de Jairo, que sofre, que está com uma doença terminal. E, meus irmãos, diante de um texto como esse, numa narrativa que nós temos dentro dos evangelhos, antes de tudo, nós precisamos nos lembrar que os evangelhos que temos na Escritura, eles são o relato primordial para nós sobre a pessoa de Cristo. Se nós quisermos compreender e conhecer bem o nosso Salvador, é importantíssimo que nós gastemos tempo em estudar esses evangelhos. Nós procuremos compreender em cada aspecto aqui descrito pelos evangelistas o que eles gostariam que nós aprendêssemos sobre a vida de Cristo. Isso é tão importante, meus irmãos, esse princípio que nos é trazido biblicamente, por meio de apóstolos como o apóstolo Paulo, que quando em sua conversão, e ele relata isso em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: eu tudo deixei por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tamanho era o espanto de Paulo ao conhecer Cristo, ao ser tocado por ele, ao ser convertido pela própria obra do Espírito Santo enviado por Cristo. Então Paulo estava muito interessado em compreender melhor quem é o nosso supremo Salvador. E nada melhor do que estudar os evangelhos, porque é aqui que nós encontramos várias referências sobre o ministério público de Jesus, sobre os cumprimentos que existiriam em sua obra, como curas, como milagres e tantas coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fez em favor de homens, mulheres e crianças dos seus dias, assim como ele continua a fazer hoje também, porque ele continua sendo o mesmo Deus que agia naqueles dias. Meus irmãos, antes de nós falarmos dos detalhes do texto, nós encontramos um problema nesse texto. O problema que eu faço menção, o problema que eu faço referência aqui, é a questão do sofrimento. Esse é um texto que relata para nós sobre uma das coisas mais palpáveis, que todos nós experimentamos nesse mundo. O texto fala sobre pessoas que sofrem, pelo menos 3 delas, como nós pudemos ver: um pai, uma mulher, uma criança. E todos nós, meus irmãos, que vivemos neste mundo, sabemos que o sofrimento, infelizmente, ele é uma realidade visível e palpável para a vida de qualquer pessoa que passa por este mundo. Talvez em nenhum outro período nós pudemos presenciar e ver o quanto o sofrimento faz com que pessoas venham a estar desencorajadas, desanimadas, tristes, sem esperança. Essa pandemia, ela veio para mostrar isso para nós. Que o sofrimento é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode experimentar. Pessoas choram, pessoas sofrem. Às vezes nós não lhe damos conta, não conseguimos compreender o tamanho do alcance que é viver sobre uma pandemia, porque talvez nós não perdemos alguém da nossa família.
Talvez porque alguém da nossa família não foi acometido pelo vírus e não está sofrendo, não está doente. Então, talvez por causa disso, a gente não pense no alcance do que significa esse vírus que está espalhado pelo mundo e que tirou a vida de milhares e milhares de pessoas e continua a tirar. E a pergunta que nós fazemos, meus irmãos, é: será que há uma resposta bíblica para o sofrimento? Será que a Bíblia ela nos prova, ela nos mostra o porquê o sofrimento existe no mundo? Essa é uma pergunta, é uma premissa importante que nós encontramos aqui dentro do texto. Por que o sofrimento existe? Há uma resposta bíblica, por exemplo, do porquê que nós encontramos este vírus atuando no mundo? A resposta bíblica, e nós podemos encontrar essa resposta no texto de Gênesis, capítulo 3. Na narrativa, onde nós temos ali os primeiros registros sobre como se deu a queda, o que aconteceu na queda e o que acarretou a própria queda do homem no Éden. E se você pegar o versículo 17 até o versículo número 19 de Gênesis capítulo 3, eu gostaria que rapidamente você abrisse comigo esse texto, nós encontramos ali algumas palavras importantes do Senhor sobre o motivo pelo qual nós experimentamos enfermidades, dores, pandemias, um descontrole nas mais diversas áreas do que nós poderíamos viver em nossa sociedade. O texto diz assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. E Adão disse, Deus, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Nesses versículos, meus irmãos, nós encontramos aqui uma explicação bíblica do porquê que o sofrimento existe, do porquê pandemias existem ainda, do porquê nós sofremos tanto. As enfermidades, elas vêm sobre nós como um ato judicial de Deus sobre este mundo. Juntamente com a punição aqui de Deus dada a Adão, vieram todas as coisas que hoje existem e que nos trazem sofrimento, que nos trazem dor. Na leitura que nós fizemos aqui, em Romanos capítulo 8, se você ler lá do versículo 18 em diante, Paulo diz assim que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Por um lado, Paulo diz assim, sobre o já e o ainda não. É assim que os teólogos afirmam sobre o versículo 18, porque o já significa um mundo que ainda existe sofrimento, que ainda existe dor. Por outro lado, há o ainda não, uma expectativa, uma esperança num mundo por vir, no qual todas as coisas serão ordenadas, serão reorganizadas. Então é por isso que Paulo diz lá a partir do versículo 19 que a ardente expectativa da criação, ela anseia pela restauração de todas as coisas. Porque esse mundo sofre todas as coisas por causa desta desordem que veio por causa do pecado. Enfermidades, pandemias, terremotos, nós não vimos por aí falar esses dias tanto, né, sobre terremotos, sobre alguns ciclones que passaram aqui pelo Brasil. Antigamente, né, eu me lembro quando criança, falar um negócio desse era quase que incomum. Você não ouvia falar por coisas como essa. Ciclone, como assim? No Brasil, né? Parece que o Brasil era um país inatingível, né? Os irmãos lembram, sabem muito bem, né? As pessoas falavam assim, o Brasil não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami, não tem nada disso. Nós vivemos num paraíso, né? Um lugar assim que parece quase um céu. Pelo contrário, os irmãos viram e presenciaram que o mundo sofre. Nós estamos enfrentando e presenciando coisas tais que nos assustam, porque o mundo está debaixo da maldição de Deus. E estas coisas existirão, elas continuarão a existir até o momento em que Cristo então volte e Ele
restaure, ele liberte o mundo que está cativo, que é a palavra usada por Paulo lá em Romanos 8, que Deus liberte este mundo que está debaixo dessa escravidão do pecado e destas circunstâncias, para que ele possa então experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus. É por isso então que Paulo coloca também naquele texto 3 gemidos, né? O gemido da criação, porque a criação ela está apavorada por causa da situação do mundo e do pecado que ainda existem. Por outro lado, Paulo diz que nós também, que temos as primícias do Espírito Santo, que tivemos já aquela operação interna de Deus em nossos corações, a transformação que Ele operou em nosso coração, nós também gememos e ansiamos para que esse mundo experimente essa redenção. E não somente nós e a criação, mas Paulo diz lá no versículo 26 assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. É por isso que ele nos dá força, porque não é fácil, meus irmãos. Nós vivemos em um mundo assim e ainda passarmos por tanto sofrimento. Então nós compreendemos biblicamente que essa é uma verdade, é uma realidade inevitável. Nós não poderíamos passar por um texto como esse, onde nós encontramos pessoas que sofrem, sem compreendermos por que nós sofremos. Porque esse mundo está debaixo de uma maldição de Deus até que Ele restaure. Mas como cristãos, e aqui este princípio é um dos princípios ensinados pelo Senhor Jesus e registrado por Marcos nessa passagem, e é nesse ponto que eu gostaria de me deter aqui, meus irmãos, porque a pergunta que nós devemos fazer é: será que o sofrimento ele tem alguma lição para nos ensinar? Será que o sofrimento para a vida do crente ele tem alguma coisa que nos faz compreender que há um propósito por detrás daquilo? E é nesse ponto que Marcos aqui ele registra para nós alguns detalhes interessantes. Porque, primeiramente, como eu disse, ele fala sobre um chefe da sinagoga que desesperado está porque a sua filha está prestes a morrer. E quando Marcos fala aqui sobre um chefe da sinagoga, nós estamos falando aqui de uma pessoa influente, uma pessoa cheia de dinheiro, uma pessoa reconhecida publicamente e popularmente naqueles dias. As sinagogas, meus irmãos dos judeus, elas não eram simplesmente usadas para trabalhos religiosos, para o serviço religioso. Para o serviço religioso dentro das sinagogas também eram realizados discussões políticas, né, trabalhos políticos eram feitos ali dentro das sinagogas. Aquele lugar também era um lugar próprio para esse tipo de questão. Por isso Jairo era uma pessoa extremamente influente no meio dos judeus. Mas de repente ele se depara com a questão do sofrimento. E talvez você pense aqui, você pode imaginar que um pai, com todo o dinheiro do mundo, com o objeto do seu amor, que é a sua única filhinha ali, e diante daquela situação, é certo que ele gastou tudo que ele poderia para que ele pudesse encontrar a solução para o seu problema. Assim como também a descrição de Marcos por aquela mulher hemorrágica, nos traz à luz a mesma informação, de que por 12 anos ela deixou nas mãos de médicos todo o seu dinheiro em busca da cura, em busca da resolução do seu problema físico. Mas o ponto de Marcos aqui é mostrar justamente que foi por causa do sofrimento que este homem chamado Jairo se aproximou de Cristo. Foi a dor, foi o sofrimento que levou esse pai desesperado a se prostrar diante de Jesus, segundo o versículo de número 22 diz que, vendo Jairo, vendo a Jesus, se prostrou aos seus pés. E o relato de Marcos, lá no seu capítulo número 9, da mesma passagem, diz que Jairo se prostrou diante do Senhor e o adorou. Reconheceu diante dele que ninguém poderia solucionar um problema tão grande que é o problema do sofrimento na alma, senão uma pessoa chamada Jesus Cristo. E essa é a primeira grande lição que o texto quer nos deixar. Que apesar de não compreendermos muito bem o motivo pelo qual o sofrimento existe, porque os propósitos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, mas o texto quer nos mostrar que
o sofrimento é uma grande didática para a vida cristã. Que sempre quando sofremos, nós acabamos percebendo que o sofrimento é algo que sempre nos conduz a Cristo. Isso é uma experiência muito natural da vida cristã. Nós nos lembramos que as irmãs, né, Marta e Maria, diante do luto também, se aproximaram aos pés de Jesus, da mesma forma que Jairo, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque elas sabiam, elas conviveram com Cristo. Elas viram, elas contemplaram o poder deste Messias prometido, que apresentou diante de milhares e milhares de pessoas coisas extraordinárias que os homens jamais viram. Milagres sendo realizados, pessoas possessas, como foi o caso anterior, de um Gerazeno, de um Gadareno, né, como diz o texto paralelo de Mateus capítulo 8, experimentando a libertação. Um homem que vivia abandonado, né, que se cortava ali. E de repente ele conhece um homem chamado Cristo, o Cristo de Nazaré. E ele experimenta uma libertação, não somente a libertação do demônio, mas a libertação da alma, porque ele também passa a ser um seguidor de Cristo e passa a falar a respeito desse Messias Salvador. Mas foi o sofrimento que fez com que esse homem pudesse ser conduzido a Cristo Jesus. E assim que nós percebemos Jairo se aproximando, porque justamente esse mecanismo natural chamado sofrimento, dor, aflição, é que nos conduz para perto de Jesus. Nós cantamos um hino aqui, que é muito bonito, né? A sua letra é uma letra muito bonita, onde a letra diz assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me conduza a ti. Às vezes eu fico muito preocupado, sabia, meus irmãos, quando nós cantamos letras como esta, porque nós precisamos pensar naquilo que nós estamos cantando. Você já percebeu o que você falou quando você cantou? Que ainda que a dor seja algo visível, palpável para você, você sempre estará perto do Senhor. Não é isso que nós cantamos? Há também aquele bonito hino, né, o hino de número 108, aflição e paz, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Alguns dizem que o autor desse hino foi um homem que estava indo até o lugar onde se encontravam os corpos, né, das famílias que morreram no naufrágio do Titanic. Eles foram encontrar-se lá com os seus parentes, e enquanto ele caminhava, né, ele ia em direção ao lugar onde os corpos estavam lá, ele escrevia e compunha essa canção, dizendo: ainda que as aflições venham, eu encontro paz, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. E esse é um paradoxo, meus irmãos, tão grande encontrado na Bíblia. Como assim a dor é necessária para nos conduzir a Cristo? Esse é um mistério da fé. Nós percebemos que as pessoas que mais experimentaram assim da graça de Deus, elas só o experimentaram por meio do sofrimento. Eu me lembrava, enquanto eu estudava a passagem em casa, das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 12. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas 2 Coríntios é uma carta que Paulo escreveu muito particular. Assim. Paulo fala de uma forma muito pessoal, abrindo o seu coração para aqueles irmãos da igreja lá em Corinto. No capítulo 1 da carta, lá no versículo 8 e 9, Paulo diz assim aos Coríntios: meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem a aflição, a natureza da tribulação que nós tivemos lá na Ásia. Porque Paulo foi quase morto lá na Ásia, porque ele pregava o evangelho, ele desencaminhava as pessoas da idolatria, e alguns ali o perseguiram, porque ao desencaminhar aquelas pessoas que construíam, né, pequenas estátuas de uma deusa chamada Diana, Paulo estava sofrendo perseguição de tal forma que ele quase morreu. Ele diz lá no versículo 9 assim: olha, nós já tínhamos em nós mesmos a sentença da morte sobre nós.
para que nisto nós viéssemos a perceber que nós não podemos mais confiar em nós mesmos, mas em Deus, em Jesus que ressuscita os mortos. Essa é a confiança que Paulo tinha. Por um lado, desespero, sofrimento, porque é a única coisa que nós encontramos enquanto nesse mundo, desespero, dor, aflição. Por outro lado, fé, confiança. E Paulo abre o seu coração, ele fala dos seus sofrimentos, naufrágios, momentos de tristeza em favor das igrejas. Mas é extraordinário que lá no capítulo 12, Paulo diz assim, olha, Senhor, está doendo, viu? Há um espinho na carne que o Senhor permitiu sobre a minha vida. Você se lembra do texto? O texto de 2 Coríntios capítulo 12 é aquela afirmação onde Paulo fala sobre essa dor que nós não sabemos explicar. Não há possibilidade de nós traduzirmos de fato o que é esse espinho na carne. E ele diz mensageiro de Satanás, que o próprio Deus permitiu que esbofeteasse todos os dias o apóstolo Paulo. E a resposta, diante do seu pedido para que Deus o livrasse da dor, é uma resposta que soa meio estranho, Paulo? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, é aí que você é forte. Não é extraordinário ver a forma como Deus age nas nossas vidas? Porque quando Ele permite dores, aflições, isso acaba nos levando para mais perto dEle. Talvez essa seja a sua experiência, como tem sido por longos anos a minha. Quantas vezes eu me perguntei para o Senhor, em oração, por quê? Por quê, Senhor? E é interessante porque esse texto mostra Jesus agindo assim de uma forma esquisita, até se eu posso dizer. Esse homem aparece desesperado aqui, fazendo um pedido pela cura da sua filha. De repente, na continuidade, a partir do versículo 24, o texto diz que Jesus vai com ele. E de repente nós percebemos que surge então a segunda personagem da narrativa, que é esta mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E como eu disse, as circunstâncias em que ela vivia eram extremamente tristes. Ela vivia abandonada em uma sociedade onde a mulher não tinha muito valor, era assim a sociedade patriarcal daqueles dias, eles não consideravam muito a figura, a imagem da mulher. Bem como também essa mulher vivia fora das paredes, fora dos muros de Jerusalém. E de repente ela rompe no meio daquela multidão e ela toca em Jesus. E de repente Jesus, que estava caminhando ali em direção à casa de Jairo, ele para e ele diz, olha, alguém me tocou, algo aconteceu, porque poder saiu de mim, alguém me tocou com fé. E os discípulos não compreendem os propósitos de Deus, perguntam, Jesus, você não pode parar aqui agora, você está indo para a casa de um homem que precisa de você. Talvez seria a mesma coisa que nós iríamos fazer naquele momento. Falar para Jesus, Jesus, você precisa resolver coisas importantes, você precisa ir para quem precisa de fato. Essa mulher está aqui, a gente nem sabe quem é, tem tanta gente aqui, como é que o Senhor quer saber quem te tocou? E a resposta de Jesus é a seguinte, eu sei que alguém me tocou porque eu vi que de mim saiu o poder. E de repente encontram lá uma mulher que há 12 anos vinha buscando uma solução para o seu problema. E sabe como Jesus age para com ela? E esse é o Cristo revelado nos evangelhos. O Cristo, o Messias prometido chamado Jesus, é um Deus revelado nos evangelhos como um Deus que se importa com as nossas aflições. Ele estava caminhando com um homem que estava sofrendo. De repente, Jesus se depara com uma mulher que precisava derramar o seu coração na presença dele, que precisava abrir totalmente o seu coração, porque durante anos e anos ela estava procurando encontrar a solução para o seu problema, a cura para a sua vida, e de repente ela toca em Jesus, e ela faz uma coisa assim que é extraordinária, porque poucas pessoas, segundo os relatos dos evangelhos, rompem uma multidão e tocam Jesus com fé. E sabe o que eu encontro no mesmo evangelho de Marcos, bem como também lá no evangelho de Mateus, uma narrativa um pouco mais descritiva do fato? Em Mateus capítulo 21, você se lembra que Jesus uma vez entrou no templo, no centro da religião daqueles dias.
E lá o Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus, né, que é mais completa um pouco que a narrativa de Marcos, capítulo 15, diz que quando Jesus entrou lá no templo, o Senhor Jesus estava realizando curas, milagres, enfermos se aproximavam diante de Jesus e eram curados. E sabe o que o texto também informa? Que ao mesmo tempo em que Jesus estava fazendo maravilhas, pessoas estavam sendo alcançadas ali pela cura divina, pela cura do Messias prometido, muitos ali estavam como meros espectadores no meio daquela situação, pesando, né, as coisas que aconteciam ali no templo, se a teologia de Jesus era boa, né, se ele estava falando corretamente como a Torá, né, como a lei, porque eles eram escribas, doutores da lei, e de repente Jesus estava ali tocando pessoas e pessoas estavam tocando Jesus, estavam experimentando maravilhas em suas vidas. E sabe o que é um ponto importante lá da narrativa de Mateus capítulo 21? Porque o texto diz assim, que muitos enfermos, pessoas que precisavam de curas, elas vinham até Jesus. Elas não vinham até o pastor, né, que seria, no caso, o sacerdote do templo. Elas não vinham algum oficial do templo, mas aquelas pessoas iam até Jesus, tocavam em Jesus e elas eram curadas. Curadas não somente fisicamente, porque o milagre sempre apontava para alguma coisa. Jesus curava, mas curava para mostrar alguma coisa. Ele curava um cego, dizendo que ele estava dando a vista, mas daqui a pouco ele estava dizendo que ele era a luz do mundo e que ele veio para dar vista aos cegos espirituais. Então Jesus cura por completo, ele não cura só o físico, ele continua sendo o mesmo Senhor e continua operando curas, milagres, mas mais do que tudo, Jesus cura integralmente. Ele cura o físico, mas ele cura também a alma. Essa foi a experiência daquela mulher. Os homens ali, os discípulos que estavam ao lado de Jesus, eles não estavam compreendendo. Porque Deus sempre tem um plano glorioso por trás, um propósito glorioso por trás do sofrimento. Aquela mulher não compreendia, Jairo não compreendia. Você já pensou você no lugar de Jairo como um pai, olhando Jesus parado ali, dando atenção para uma mulher, e a sua filha morrendo, né? Porque de fato ela morreu. Lucas vai dizer na sua narrativa do mesmo texto que o espírito lhe saiu, ou seja, houve uma morte mesmo. Seria um pai desesperado naquela situação, mas Jesus estava mostrando para aqueles homens que há um propósito maior sobre o sofrimento na vida de cada um de nós. Eles estavam andando com Jesus, eles precisavam caminhar com Ele e compreender os propósitos eternos dele. Mas, meus irmãos, ainda há um detalhe importante, ainda neste trecho, a partir do versículo 25. Jesus se manifesta como um Salvador completamente diferente de qualquer outra divindade que existiu naqueles dias. Era muito estranho pensar em Deus como um Deus que se preocupa com seus problemas e com seu sofrimento. O mundo em que Jesus veio, né, nos seus dias, estava dominado pelo pensamento grego, bem como pelo pensamento romano. E você se lembra, lendo as cartas de Paulo, que muitas divindades concorriam com a verdade, né, com o evangelho que revelava Cristo como único Deus, né, como único Senhor dos homens, como único Criador sobre todas as coisas. E aqueles homens não conseguiam compreender estas coisas que Jesus estava fazendo. Porque um Deus que se preocupa com você é uma coisa muito esquisita. Um Deus que para e dá atenção para você, que coisa estranha. Porque eles precisavam se cortar, né? Precisavam ficar por horas e horas ali, fazendo coisas estranhas para tentar atrair, tentar chamar a atenção do Deus deles. Esse é um caso bem conhecido das páginas do Antigo Testamento, que é o caso de Elias, né? Na narrativa no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e 19, quando Elias ele confronta os profetas de Baal, e ele chama ali, né, ele monta um altar, né, diante daqueles homens, e ele diz, olha, se Baal é Deus, então ele responde vocês. Então pode começar a clamar. E o texto diz que eles ficaram desde a manhã até o meio-dia, se cortando, se dilacerando, para tentar chamar a atenção do Deus deles, e o texto diz que Elias zombava, então, né, dizendo, olha, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, deve estar viajando, deve estar no banheiro, porque é um eufemismo, né, que ele usa, ele deve estar cumprindo com as suas necessidades, eu acho que ele está meio ocupado agora, que ele não tem nem
nenhum compromisso em atender vocês. E de repente, Elias coloca o sacrifício diante do altar, e o Deus de Elias é um Deus que responde, é um Deus que se aproxima, é um Deus que responde com fogo, é um Deus que fala. Esse é o nosso Deus. E quando lá no Novo Testamento, então, chega a revelação plena desse Deus na pessoa e na obra de Cristo, aqueles discípulos, bem como esta multidão, percebe que eles estão compreendendo que este Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é um Deus que se preocupa com as pessoas, que ele se aproxima delas, e quando muitos ali ouviam que chorar era sinônimo de fraqueza, de repente eles percebem um Deus que chora. Não é isso que nós vemos lá? No relato da história de Lázaro, de repente Jesus se aproxima daquelas duas irmãs, Marta e Maria, e o texto diz para nós em João, capítulo 11, lá no versículo 35, Jesus chorou. E Jesus chorou, meus irmãos, há um detalhe teológico lá no versículo. Porque Jesus ele não chorou simplesmente porque ele se emociona como homem. É claro que o texto fala das emoções de Jesus. Que Jesus tem sentimentos humanos, que ele também sente as tristezas dos homens. Mas o choro de Jesus revela uma outra coisa. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, porque o homem não foi criado para sofrer. Deus não criou o homem para experimentar sofrimento. Então Jesus derramou lágrimas indignado, porque a palavra que aparece lá no texto é esta mesma. Jesus chorou indignado no seu espírito por olhar naquele túmulo e ver que o homem havia morrido, porque essa é a sentença judicial de Deus para com o mundo, para com as pessoas que estão nesse mundo. É aquilo que nós vimos lá em Gênesis 3, que do pó o homem veio e ao pó ele voltará por meio da morte. Mas Deus não queria isto para a sua humanidade. Mas como eu disse, meus irmãos, há um propósito. Sempre há um propósito eterno. É por isso que o pecado entrou. Nós não compreendemos. O sofrimento também veio. Nós não conseguimos entender, a não ser que nós estejamos andando com Jesus e lado a lado com Ele, percebendo que o nosso Deus é um Deus que permite sofrimento, mas Ele caminha conosco em meio à dor e em meio ao sofrimento. E há uma experiência também, meus irmãos, relatada nos evangelhos, de uma mãe também, que perdeu seu filho. Se você já leu o texto de Lucas capítulo 7, que nos fala sobre uma chamada viúva de uma cidade pequenininha, né, chamada Naim, que ficava mais ou menos 16 quilômetros de Cafarnaum, que era onde Jesus estava, havia acabado de fazer um milagre extraordinário, curar um homem à distância, um servo de um centurião. E de repente aquele homem experimenta a cura à distância por causa da fé do seu Senhor. E aquelas multidões então voltavam maravilhadas com Jesus e de repente eles se deparam com uma cena oposta. Uma família juntamente com muitas pessoas que saíam da cidade, porque era assim que aconteciam os enterros lá em Jerusalém, eles aconteciam fora dos muros, fora da cidade, e eles se deparam com aquela multidão enlutada. E de repente Jesus para e se aproxima daquela viúva e de repente Jesus expressa um carinho tão grande por aquela mulher, aonde Lucas diz assim, vendo-a o Senhor, ou seja, Jesus, que criou todas as coisas, o Senhor, né, aquele que criou o mundo e os que nele habitam, de repente ele para tudo para se condoer com uma mulher dizendo, não chores. Esse é o Deus que nós temos, um Deus que está com você, junto com você, em meio às dores. As pessoas estavam caminhando com Jesus, andando com Jesus e percebendo que elas nunca viram um Deus que anda com você. Elas nunca viram ou ouviram falar sobre um Deus que atende a sua oração, que está disposto a te ouvir e se aproximar de você. É por isso que esse texto, essa narrativa termina da forma mais bela que ele poderia terminar. Porque o texto mostra para nós que depois daquela mulher, ela receber a cura, ela toca em Jesus pela fé, e a fé aqui não diz respeito àquela fé salvífica, versículo 34. Jesus, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esta fé não é aquela fé que nós compreendemos como uma fé salvadora,
a fé que nos justifica diante de Deus, que é expressa por Paulo em suas cartas. Mas essa fé é uma plena confiança em um Deus que pode fazer essas coisas. Era esse tipo de confiança. Ela certamente ouviu falar pelas páginas, pelas histórias do Antigo Testamento, que um dia viria um Messias que libertaria os homens oprimidos, que libertaria o cativo, que curaria os enfermos. E ela depositou toda a sua confiança em Jesus. É por isso que ela foi atrás de Cristo e ela não se importou com quem estava do lado. E ela tocou em Jesus. Isso é fé. Isso é uma confiança plena em Jesus. E logo após esta mulher, então, receber esse milagre, que certamente marcou a sua vida por todo o resto da sua vida, Jesus então se chega agora no clímax da passagem, Porque Jesus estava caminhando em direção à filha de Jairo. Quando ele se aproximava, algumas pessoas chegaram até Jairo e o interromperam, dizendo: olha, não incomoda mais a Cristo, porque a tua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Já está morta, não tem mais o que fazer. O texto paralelo lá de Mateus, capítulo 9, diz que quando Jesus chegou, já haviam pessoas tocando flautas, que era o costume comum dos enterros daqueles dias. Eram contratados, de fato, pessoas ali para tocarem uma marcha fúnebre. Eram também contratados ali carpideiras, como existe nos nossos dias também, pessoas contratadas para chorar juntamente com os familiares que estavam em grande alvoroço, diz o texto, porque pranteavam aquela menina que havia morrido. Mas Jesus ainda continuava junto com seus discípulos, dizendo, versículo 36, que Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E de repente, o Senhor Jesus, ele diz então palavras que assustaram, aqueles homens que presenciavam a cena, porque ele diz: a menina apenas dorme. O que é uma palavra usada, que é um chamado eufemismo, mas uma forma branda de dizer que a menina morreu, mas que ela entrou num descanso, um descanso temporário, porque de fato ela experimentou a morte. E o Senhor Jesus, então, ele manda que todas aquelas pessoas saiam dali, daquela sala, chama juntamente com ele somente os discípulos mais próximos, que sempre estão acompanhando Jesus, principalmente nesses tipos de situação, Pedro, Tiago e João, versículo de número 37. E o versículo 41 diz que o Senhor Jesus, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E aqui, meus irmãos, esse versículo ele é muito profundo, porque essas palavras, essa forma de Jesus chamar aqui esta menina, quando ele diz Talita cumi, essa é uma linguagem aramaica, ela poderia ser traduzida mais ou menos assim: minha querida. Essa era uma frase usada pelo pai, Ele tomava a mão da sua filha ao acordar e ele carinhosamente a puxava dizendo: minha querida, ou pequena mulher, que também é uma tradução possível aqui do termo. Mas há uma coisa muito profunda aqui, nesta parte. Porque quando Jesus chega diante da filha de Lázaro, primeiramente, acima de tudo, Jesus mostra o seu poder sobre a morte. Com uma palavra somente de ordem, Jesus trouxe a vida àquela que estava morta. Mas há um outro detalhe. Quando Jesus, na narrativa de Marcos, ele diz que tomando-a pela mão, Jesus simplesmente quis dizer: menina, me dê a sua mão, porque eu preciso abraçar a sua morte para que você nunca mais precise sofrer. Eu preciso entrar na escuridão da sua alma, da sua vida, na sua experiência de morte, para que você nunca mais precise sofrer. Assim como também, esse é o ponto alto do texto, quando Jesus curou aquela mulher que sofria com hemorragia, a profecia de Isaías diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando ele curou aquela mulher fisicamente, aquela mulher hemorrágica, Jesus simplesmente estava dizendo que nós também, por meio da morte dele, porque ele iria tomar pela mão a nossa própria morte, a nossa própria dor,
Ele disse: eu vou estancar todo o sofrimento que o pecado trouxe sobre a sua vida. Toda aquela impureza que aquela mulher carregava e que todos nós também carregamos por causa do pecado, um dia este mesmo Jesus abraçou a morte. Entrou em contato com a morte, porque ele não é um Deus que fica lá sentado nos céus e ele não se preocupa com as pessoas que vivem nesse mundo. Pelo contrário, esse Deus revelado por Marcos na pessoa de Jesus é um Deus que entra em contato com a nossa dor. Se lembre que quando Jesus se aproxima também daquela viúva em Naim, o texto diz que Jesus tocou o esquife. É como se Jesus dissesse: eu quero entrar em contato com a sua morte, eu quero entrar em contato com a sua dor, para que você nunca mais precise sofrer sozinho. Isso é o que aqueles discípulos aprenderam. Eles estavam compreendendo que a dor é um veículo que nos leva até Jesus. E quando você encontra Jesus, você encontra vida aonde há morte. Você encontra pureza aonde há impureza. Você encontra libertação aonde há escravidão. Todas essas coisas foram encontradas em Jesus por aqueles discípulos, quando eles viram que este mesmo estava abraçando tudo que um dia nós sofremos, para que nós nunca mais pudéssemos chorar. Mas até então, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem justamente dizendo que até que Cristo volte, nós experimentaremos sofrimento. Mas o sofrimento é uma boa escola para nós, porque quando ele vem, nós aprendemos mais sobre quem é Deus. Você se lembra do livro de Jó? O livro de Jó é a biografia de um homem que experimentou em sua vida o pior tipo de sofrimento, tudo rapidamente. A perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da própria esposa. Nós percebemos todas essas coisas acontecendo ali, descritas no livro de Jó. E Jó, meus irmãos, faz uma coisa que todos nós fazemos. Quem é que nunca questionou a Deus no meio do sofrimento? Deus, por quê? Por que o Senhor permite isto? Jó estava dialogando com Deus. Nós vemos isso em vários capítulos lá do livro de Jó. Por exemplo, capítulo 38, Jó fez essa pergunta: por quê? Eu não sou íntegro? Não sou um homem justo no meio dos animais da terra? Então por que eu estou sofrendo? E aí a resposta de Deus foi: Jó, você não compreende. Você é um ser pequenininho, você é criado, você é uma criatura, você não compreende que sempre há um plano maior sobre todas as coisas. E aí Jó é chamado por Deus a ver todas as coisas naturais. Você já viu a areia do mar? Ela é um lugar onde ela breca as ondas, ela quebra as ondas do mar. Quem é que fez isso aqui? Você conhece um Deus que tem a capacidade de brecar a onda do mar? Você conhece um Deus tão grande que criou todas essas coisas tão complexas que são o mundo em que nós vivemos? Jó estava compreendendo melhor quem é Deus. Ele é infinito, ele é eterno, nós somos pequenos. É por isso que lá no final da vida de Jó ele termina dizendo assim: eu conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como se Jó dissesse assim: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8? Que tudo, e o contexto ali é sofrimento. Paulo estava falando desde o versículo 18 sobre o sofrimento que está no mundo. E lá no versículo de número 28, Paulo diz: todas estas coisas estão contribuindo, estão cooperando para o bem daqueles aqueles a quem Deus ama. Sempre há um propósito. Deus faz tudo o que faz com propósitos sábios, santos e sempre, meus irmãos, sempre bons. Nós possamos caminhar com Jesus e possamos aprender dele cada dia mais, o conhecê-lo, mesmo que ainda em meio às dores, em meio à dor. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos orar e depois eu peço aos irmãos para se sentarem novamente. Nós vamos passar um vídeo antes de nós recebermos a bênção do nosso Deus e orarmos então encerrando. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, louvado seja o Senhor por Tua palavra, Pai. Agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz. A Tua palavra
revela de fato a grandeza do Senhor e o quão pequenos nós somos, quão frágeis, Senhor, nós somos. Obrigado, Senhor, porque mesmo as circunstâncias mais difíceis que enfrentamos, obrigado porque elas nos são dadas pelo Senhor como presentes, para que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Essa foi a experiência de Jairo, essa foi a experiência desta mulher, esta foi a experiência da filha de Jairo, porque o Senhor abraçou a nossa morte, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as levou sobre os seus ombros, para que um dia todos nós que hoje sofremos pudéssemos experimentar paz, alegria, plenitude de alegria eterna na presença do Senhor. Que esta seja a nossa confiança em Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.